Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Inglês 365. Hoje nós estamos na aula de número 94. Nós estamos dando sequência no trecho da conversa que nós analisamos na aula anterior com o Wendell, onde nós estávamos falando sobre, inclusive, a banda que ele tem. Foi uma conversa bem interessante, a conversa inteira. Mas nesse trecho específico, ele estava explicando algumas coisas sobre Why Bear Me Again, que é o nome da banda. Então, nós tivemos um treino de listening e comprehension. Então, nós ouvimos, lemos e entendemos o que estava falando. E hoje, dando sequência naquela aula, nós temos um treino de listening, primeiro aqui. Vamos começar a aula assim. Depois nós vamos analisar alguns vocabulários, que são palavras que você talvez não conheça em inglês, que vai te ajudar ao longo do seu processo de desenvolvimento. Depois nós teremos duas sugestões práticas para vocês, como você pode ver aqui na tela. E esse é o nosso game plan da aula de hoje. Lembrando que o game plan é como se fosse o plano de jogo. Se nós estamos numa aula, seria basicamente um plano de aula. Então vamos nessa. Primeiro nós vamos escutar uma vez o trecho da nossa conversa, que foi do minuto 128 até o 205. E tem um material super legal que nós preparamos também, material adicional aqui para vocês, que é esse daqui, olha. Deixa eu adicionar de uma vez aqui antes de eu esquecer. Que é um trecho. I don't think it will work in bed. Like this. Mas esse trecho específico que nós conversamos com legenda, de forma bem sucinta, bem prática, para você acessar. Esse link também vai ficar disponível aqui para vocês. E a ideia é realmente ser um material adicional de prática para te auxiliar nesse processo. Então, nesse trecho editado, você tem só o trecho dessa conversa para você ouvir várias vezes, conseguir repetir e praticar mesmo. Então, aqui é o just say for you to practice. Just say to practice. Practice. Now add an arrow pointing down. Yep. Beleza. Então, é a versão reduzida desse conteúdo da aula. Preparado? Então vamos lá para mais uma aula, hoje falando especificamente sobre vocabulary. So let's go. First, let's listen. So 128. Topic. But the first question I want to ask is, why Bear Me Again? Why this name? Wow, great question, man. I could go on like the entire conversation talking about this. I don't know. Let's do it. So, Bear Me Again is like kind of like a prayer, a request to be renewed. You know, people are usually more familiarized with the translation bear as the animal bear. You know, but it's in Brazil, like people usually relate bear to the animal. But it's also a verb, and you know that you would. All right. Então, o que nós estávamos falando aqui era qual foi o ponto da conversa, né? Ele falou bear the animal, but it's not bear the animal in the context. It's bear the verb. E aí ele vai explicar sobre isso na sequência. Mas o que nós lemos, o que nós ouvimos aqui especificamente foi esse trecho. Então vamos ouvir mais uma vez agora na velocidade reduzida e acompanhando o transcript, acompanhando o texto da conversa que nós tivemos. Então, como você pode ver, aqui no lado esquerdo tem o transcript, onde eu acabei de marcar, e nós vamos ver nessa telinha reduzida aqui. Ó. So 128. Or, let me reduce the speed. Vou reduzir aqui para 0.75. Lembrando que esse exercício de reduzir a velocidade, você pode fazer em qualquer vídeo do YouTube, em qualquer tipo de vídeo, em qualquer tipo de material, até mesmo em músicas, para te ajudar a cantar essas músicas de forma mais tranquila. Nós, inclusive, usamos essa ferramenta, essa técnica, nas nossas aulas de música da comunidade. Nós reduzimos a velocidade para facilitar a prática, a compreensão, e para conseguir cantar junto também.
So let's go. Listen. So now we're going to listen and follow along. Então a gente vai ouvir e acompanhar. Let's go. So whatever we say, that will be on topic. Começando agora. But the first question I want to ask is, why Bear Me Again? Why this name? Wow, great question, man. I could go on like the entire conversation talking about this. I don't know. Let's do it. So Bear Me Again is like kind of like a prayer, a request to be renewed, you know. People are usually more familiarized with the translation bear as the animal bear, you know. But it's in Brazil, like people usually relate bear to the animal. But it's also a verb, and Okay. you know that you. All right. Tem um like aqui que eu não tinha colocado na primeira vez. Ele fala, in Brazil, like people usually. Então vamos ouvir de novo para você observar. Like. To be renewed, To you be know. renewed. You know, People are usually we're more usually familiarized with the translation bear as the animal bear, you know. But it's Agora aqui, in Brazil, like people like, usually relate bear Não to estava the. faltando isso daí no nosso transcript. Então agora nós iremos ler juntos, entender vocabulário, palavras. O que está acontecendo aqui? Que palavra que você conhece, não conhece? É um treino de vocabulary. Lembrando que a nossa sequência ela é sempre reading, vocabulary, structure, listening, sounds, and speaking and writing. E a primeira aula da semana, que é a aula dos domingos, normalmente, ela é uma aula estratégica. Então, uma dica, alguma coisa específica sobre o processo de aprendizagem, não necessariamente conteúdo de inglês, e aí as outras 6 aulas são conteúdos de inglês de forma bem específica. Então, na primeira parte, quando eu falo ainda, falo só 2 vezes aqui. Eu falo nessa vez, é bom para você treinar também, e eu falo esse let's do it. As outras falas, elas são do endo. Então eu falo, but the first question I want to ask is, why Bear Me Again? Why this name? Então é bem interessante que o but the first seria assim, mas a primeira question. Então sobre a palavra question, tem uma coisa muito interessante sobre esse vocabulário. A palavra question é usado para pergunta, no sentido da pergunta em si. Pergunta em si. E a palavra ask é de perguntar. Então, qual que é a diferença entre esses dois? Em português, quando você fala com alguém, eu posso te fazer uma pergunta? Na sequência que eu já falo. Então, the first question I want to ask is... Então, eu usei a palavra question e a palavra ask. Mas as duas são pergunta. Uma é a pergunta em si e o outro é a ação de perguntar. Então, em português, a gente fala, eu posso te fazer uma pergunta? A gente usa a palavra fazer pergunta. Em inglês, a frase normal seria assim, olha. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Então, quando você quiser perguntar alguma coisa para alguém, você pode falar, can I ask you a question? O que é super estranho se a gente traduzir, que seria assim, eu posso te perguntar uma pergunta? Então não faz sentido em português, mas em inglês faz, é assim que usa. Então quando você quiser perguntar alguma coisa para alguém, você pode falar, can I ask you a question? Can I ask you a question? Que seria literalmente, eu posso te fazer uma pergunta? Só que se traduzisse, eu posso te perguntar uma pergunta. Então a palavra ask, ela é a ação de perguntar. E question é a pergunta em si. Então isso aqui é a ação de perguntar. E é muito comum também as pessoas gerarem uma associação da palavra pergunta com a palavra doubt, que é assim, olha, D-O-U-B-T, doubt versus question. Então, quando que você vai usar question e quando que você vai usar doubt? Sempre use question. Simples assim.
Então, sempre que você tiver uma dúvida, use question. Você vai ter um doubt só quando você tem uma incerteza sobre alguma coisa. Por exemplo, I'm in doubt if I eat pizza or burger. Se eu estou incerto, eu estou sem saber. Mas pergunta em si de dúvida, sempre use question. Isso vai facilitar muito. Então, vamos supor que você está viajando para Disney, e aí lá no restaurante você vai fazer um pedido, e aí você quer falar com o atendente assim, olha, I have a question. Se eu tenho uma dúvida sobre esse pedido, você fala, I have a doubt. Vai ficar assim, what? Porque não é comum, não é usual. Então, sempre use question nesse contexto, de ter uma dúvida. Vai te ajudar muito. Então, question. Vou colocar aqui, olha, em caso de dúvidas barra pergunta, use question. Simples assim. Isso vai te ajudar bastante. Question. E aí eu falo, but the first question I wanna ask is. Então a palavra wanna é de querer. Almost sneezed. Quase espirrei. Sorry about that. Então eu usei a palavra wanna. Nós já vimos, mas sempre bom reforçar, que wanna é literalmente a mesma coisa que want to. Então é uma forma abreviada, uma forma contraída da mesma coisa. Want to. Então, wanna, I wanna ask you, I wanna ask is, I wanna ask is. Seria a mesma coisa que I want to ask. Mas olha a diferença, como é que dá uma diferença na sonoridade. I want to ask, I wanna ask, I wanna ask. E aí, Why Bear Me Again, que é o nome da banda. Why Bear Me Again? Why this name? Como você já sabe, why é o do porquê. Então, tem duas palavras para porquê em inglês. Tem o why para pergunta e tem o because para resposta. Então, seria como se fosse um par. Why e because. Quando alguém fala uma pergunta, você vai usar why. Why this name? Como eu perguntei. Se ele quisesse responder ela direto, ele falaria because e aí responderia. Então, why, because. Vai ser o why de pergunta e o because de resposta. Os dois seriam o porquê para pergunta e resposta. Deixa eu especificar aqui. Why. Porquê. Porquê de pergunta. E o because é o porquê de resposta. Porquê de resposta. Mas os dois são, basicamente, a mesma coisa. Um é para pergunta e outro é para resposta. Why e because. Simples assim. Na sequência, Wendell fala assim, wow, great question, man. Então, esse wow é uma expressão, é uma forma. A gente usa em português também. A gente usa nossa. Dependendo da região, vai ter uma expressão diferente, mas é um wow. Assim, poxa, legal. E aí ele fala, wow, great question, man. Então, esse man, no final, ele é tipo assim, cara, ó, pergunta legal, cara. Esse great, ele é usado como se fosse um ótimo. Assim, boa pergunta, great question. É como se fosse um good, melhor do que good, um pouquinho. Então, good, bom. Great é melhor do que good. E aí ele fala, wow, great question, man. Então, great question seria disso. E ele diz, I could go on like the entire conversation talking about this. I don't know. Then I say, let's do it. Então, ele fala, I could go on. I could é como se fosse meio que um passado de poder, assim, eu poderia. O que ele falou exatamente foi, eu poderia
I could. Então, sempre que você quiser falar eu poderia para alguma coisa, você pode usar esse I could. I could. Então, ele fala I could go on. Se I could go on é de continuar ou de ir, de seguir, dar sequência em algo. Então, quando ele diz I could go on, o que ele está falando é assim, eu poderia ir o tempo inteiro aqui falando dessa pergunta. I could go on like. Esse like não é o like gostar, apesar de ser a mesma palavra, mas é um like, a gente usa em português a palavra tipo para falar isso, normalmente. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa fala, tipo assim, eu estava tipo ontem ali tipo perto ali daquele restaurante, e aí chegou um cara e falou, tipo assim, velho, o que você está fazendo? Então, esse like seria esse tipo, ele não agrega nada para a frase em aspectos práticos, né? Ele meio que não significa nada. Essa frase, por exemplo, ela poderia ficar I could go on the entire conversation talking about this. O like, ele está falando assim, como se fosse a conversa inteira, ou talvez pela conversa inteira, tipo a conversa inteira. Like the entire conversation. Conversation seria de conversa mesmo, de tempo ali de conversa. The entire conversation. E ele fala conversation talking about this. Então, duas coisas aqui interessantes. A primeira é entire é realmente de um todo, do inteiro, nesse caso. The entire conversation. Seria de toda a conversa, o tempo inteiro. E esse talking about this, focando no about this. Bem comum, quando você vê a palavra about, normalmente é about alguma coisa. Normalmente, se tiver um contexto já estabelecido, a pessoa pode falar about this, que seria assim, sobre isso. Então, about this é um sobre isso. Nesse caso aqui, o about this, o que é o this? Sobre a pergunta que tinha sido feita. Então, vamos supor que seria sobre aquilo, seria um about that. Vamos supor que fosse sobre ele, about him. Vamos supor que fosse sobre ela, about her. Então, about this seria sobre o que a gente estava falando. E aí ele fala, I don't know, que é tipo uma expressão assim, sei lá, poderia falar o tempo inteiro sobre isso. A segunda vez que eu falo é essa daqui, que eu falo, let's do it, que seria assim, vamos nessa, let's do it. Então, se vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Let's do it. E aí ele continua, ele fala, so, bear me again is like, kind of like prayer. Então, duas coisas aqui interessantes. Uma, que esse so, ele é muito usado para começar alguma frase. Ele é uma forma de, em português nós usamos o então. Você está num assunto ali, aí meio que sai do assunto um pouco, ou você quer falar, assim, então, sobre a sua pergunta, então a gente usa esse so. So, bear me again is like, e aí ele fala, is like, kind of like, o like, depois ele fala kind of like. Então, like, kind of like. Esse kind of like seria assim, tipo a prayer. Kind of like, tipo. Então tem uma ideia bem parecida do que o like sozinho funcionaria nessa frase também. Ele fala like. Meio que esse kind of like seria assim, meio que um prayer. E a palavra prayer é de oração. Ele fala assim, bear me again. It's kind of like a prayer. O nome da banda é kind of like a prayer. E ele vai explicar por que é kind of like a prayer. A request to be renewed, you know? E aí ele explica, ele fala assim, é um pedido, request. Request é a palavra para pedido. Então, se você tiver uma petição, por exemplo, um pedido, algo desse tipo, seria um request, um pedido. E aí ele fala, is a request to be renewed.
Olha que interessante. Request to be renewed. Falando sobre vocabulário, em inglês você vai observar que tem muitas palavras que estão meio que escondidas dentro de outras palavras. Por exemplo, isso pode te ajudar a entender a palavra. Nessa palavra, renewed, nós temos a palavra new dentro dela, de novo. E assim como no português, quando você adiciona um re mais alguma coisa, por exemplo, renew, seria de renovar. Renew. De fazer novo. Renew. E aí o ed aqui no final traz uma ideia de passado. Então, renewed seria de renovar, renovado. Renewed. Então, você vai observar isso muito em inglês. Quando você vê alguma palavra meio que escondido dentro de outra palavra, que você já conhece, bem provável que seja do mesmo grupo familiar de palavras. Então, renewed é um exemplo bem claro disso. Então, ele fala que bear me again is like a prayer, a request to be renewed, you know? Esse you know é muito legal porque seria, assim, ele não está literalmente me perguntando assim, sabe o que eu estou falando? Não é uma pergunta, é como se fosse uma pergunta dentro do diálogo. Isso é tipo um pedido de ser renewed, sabe? E aí já continua falando. Seria que ele sabe aquele sabe que você coloca no meio da frase, você está falando com alguém, você fala, sabe? E aí você mesmo já continua. Não é um sabe de falar assim, você entendeu? Eu posso continuar? Só um, you know, like, deu para entender, né? Na continuação ele fala, people are usually. Então, people are usually. Muito bom reforçar, e a gente vai falar disso mais vezes, mas que people já é o plural. Então, se você quiser falar pessoas, você não fala peoples. Não existe peoples para pessoas. Existe people, que já é o plural. Então, se você tiver one person, é uma pessoa. Two people, são duas pessoas. People. Por isso que ele fala, people are usually. Então, person é one. People, two plus. Então, mais que duas. Ok. Ele fala, people are usually more familiarized with the translation bear as the animal. Bear, you know. Ele fala you know de novo. You know, sabe, né? Sabe como é que é. Então, usually é de normalmente. Embora pareça a palavra usar um pouco em português, usually, ela significa normalmente. People are usually more familiarized with the translation bear as the animal. Então, esse with the é legal porque é assim, com, with the. Seria com a ou com o. Opa, foi editado errado aqui. Aí. Com a ou com o, alguma coisa específica. Então, nesse caso, with the translation, seria assim, com a tradução. Bear as the animal. As the seria de como o animal. Como o animal. Então, as the animal. Então, está acostumado com a tradução bear as the animal. Bear, you know? Está acostumado com a tradução de bear como se fosse do animal. Do animal. Bear, you know? E o animal bear, você provavelmente já sabe, tem até um emoji aqui do bear, mas o bear é um animal grande, normalmente brown, e normalmente... Bear, na verdade, é um animal bem complicado. Que eu até lembro, uma vez estava numa aula da faculdade, quando eu estava na Carolina do Norte, inclusive, era uma aula de business, de alguma aula de business. Aí o professor perguntou, de que vocês têm medo? Aí cada um tinha que falar. Fiquei pensando assim, poxa, de que eu tenho medo? Eu pensei no bear, pensei no animal. Por quê? Porque se você subir na árvore, ele vai subir atrás de você. Se você pular na água, ele nada rápido. Se você correr, ele chega a mais de 50 km por hora. Ou seja, o bear
Se ele cismar com você, ele vai te pegar de alguma forma, ele vai te achar. Não importa se você está na árvore, na água, correndo, bear, é os bichos. Ele é bem versátil. Então, bear é o animal, o urso, que é bem complicado. E o que o Wendel está falando é que normalmente a gente é mais familiarizado no Brasil com a tradução bear as the animal, o animal bear. E aí ele dá continuidade falando, but it's, esse but it's é como se ele estivesse falando assim, olha, mas sabe quando você começa a falar uma frase e você troca a frase que você ia falar? É isso que aconteceu aqui. Ele falou, you know, but it's in Brazil, like, aí ele muda. Então isso é comum em português, em inglês, eu imagino que em qualquer outro idioma. Quando a gente começa uma frase, não está expressando bem, a gente recomeça aquela mesma frase. Mas se você quiser falar alguma contradição assim, olha, mas isso, você pode usar but it is, ou but it's like, você poderia usar uma frase assim. E aí ele conclui falando, in Brazil, uma observação simples, mas legal, olha, Brazil, em inglês é com Z. Você pode observar isso aí também. Em inglês é com Z. Inclusive, às vezes, quando eu vou escrever Brasil, eu escrevo com Z. Eu falo, nossa, que feio que eu escrevi. Mas é porque em inglês é com Z. Então, ele fala, in Brazil, like, novamente, o like não tem nenhuma, não está agregando nenhum significado propriamente dito dentro da frase. So, in Brazil, like, people are usually again, people usually relate bear to the animal, but it's also a verb. Então, relate é de relacionar. Relate, relacionar. De criar uma relação entre. Relate, alguma coisa. But it's also a verb. Also é de também. Então, o que ele está falando é as pessoas associam com animal. But it's also a verb. Esse também é um verbo. But it's also a verb. E aí a gente entrou nesse trecho aqui da conversa no key verb, que é o bear. Né? Ele só falou assim, but it's also a verb. Ele não falou, tal verb. Então vamos pegar aqui, olha, bear, meaning. Eu vou trazer as traduções do bear para a gente. O inglês é super legal. Inclusive, eu não vou conseguir tirar um print só da tela com tudo. Deixa eu fazer um teste. Se eu consigo jogar essa tela aqui na nossa tela, explicando o que é o bear. E te mostrando como que uma palavra em inglês tem uma variação de significado bem grande normalmente. Aqui, vou apagar esses dois. But what is bear? The verb. Vamos lá. Eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Mas o que é o bear? O verbo bear. Deixa eu ver se eu vou conseguir embed essa página da Google dentro do nosso documento. Se conseguir, vai ser ótimo. Se não, não deu. Vou deixar só como uma marcação aqui da página de pesquisa. Eu vou tirar um print e trazer aqui para vocês dentro do documento da nossa aula. Olha que interessante. Falando sobre a diversidade de significado dentro de uma palavra em inglês. We copy this here, here. So all the way down here. Right. Então, a primeira parte dessa página que eu adicionei aqui para vocês é essa. Bear, meaning. Aí tem bear, escrito, é um verb, um verbo. E olha que legal, olha. Carry the weight of support. The bees form large colonies and need to thick branches
and tall trees to bear the weight of their nests. Então, basicamente, está falando que as abelhas, elas formam colônias grandes, elas precisam de troncos de árvore grossos para segurar o peso da colmeia delas, da casa delas. Então, bear seria aqui, ó, tá aqui no exemplo. To bear the weight, para sustentar, para suportar, para segurar o peso. Vamos ver mais traduções, mais sentidos da palavra bear. Esse foi o primeiro. Example 1. Opa. Why is it paused? What? Ok. Aí tinha pausado o compartilhamento de tela, não sei porquê. Então deixa eu voltar aqui. Ah, porque eu saí da tela. Sorry about that. Só abrir essa. Trazer os outros significados. Então nós vimos o número 1. Tem 2, 3, 4. Acho que aqui vai dar para trazer até o 2 e o 3. Depois trago o 4 e o 5. Aqui, 2 and 3. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que o inglês, primeiro, ele é versátil. Você vai ver palavras com significados múltiplos. Isso é normal. Aqui, olha, próxima página. Para ficar igual a outra. Aí. Então, endure. Endure é de suportar alguma coisa, de tolerar. No exemplo, olha, she could hardly bear his scams. Ela mal podia suportar sarcasms, o sarcasmo dele, não conseguia nem suportar isso. Então, ela não conseguia suportar o sarcasmo. Número 3, carry, uma forma literal, formal, literária, de carregar alguma coisa. Por exemplo, he was bearing a tray of brimming glasses. Ou many of the papers bore his flamboyant signature. É uma ideia de suportar, de segurar alguma coisa dentro do sentido das variedades da palavra bear. Esqueci jogar no final. E aí, lá no Google mesmo, vai ter mais 2 significados. Give birth to a child, que é no sentido de gerar uma criança, por exemplo. E o quinto que vai ser sobre turn and proceed in a specific direction. Que seria de ir numa direção específica. Como vocês podem ver aqui na tela. Give birth to a child, que é de dar luz. She bore 6 daughters. Ela gerou 6 daughters. E a quinta, turn and proceed in a specific direction. Bear left and follow the old road. Seria assim, de vire a esquerda, não só vire, turn, and proceed in the specific direction. Aqui no exemplo. Bear left and follow the old road. De vire à esquerda e siga na estrada antiga. Mas eu quero mostrar para vocês o outro significado. Normalmente isso é comum na página de pesquisa também da Google, quando você vê um significado de uma palavra. Então tá aqui, ó. Bear. Aí tem um 2zinho em cima dele. Entendeu? Aqui. Beleza. Bear to. Por quê? Porque é uma segunda definição dele. A large, heavy mammal that walks in the soles of its feet, having thick fur and very short tails. Então esse é o animal bear. Então o que é o bear do verbo? É de sustentar, de segurar, de gerar alguma coisa. Que é o que até o ponto onde o Wendell conversou por aqui. Eu decidi trazer essa explicação específica nessa aula, porque ela é uma aula de vocabulary. Você pode extrair bastante dela também. E esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, com essa aula, a nossa sugestão prática para você, é
que você escute e repita esse trecho 2 vezes até a próxima aula, que você também escreva 2 frases com 5 palavras que você aprendeu hoje. Quando você escreve palavras, você traz isso para a sua realidade, aumenta a sua capacidade de fixação, consequentemente, seu desenvolvimento. Se você gostou dessa aula, não deixe de compartilhar com alguém. Lembrando que esse curso ele é 100% gratuito, com o intuito de ajudar o maior número de pessoas possível a aprender inglês com material de qualidade 100% gratuito. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Thank you so much. Take care, and I'll see you in the next one.